Sejam muito bem-vindas a mais um programa Líderes de Sucesso. Essa iniciativa que é da Fórmula Digital, num programa que tem por objetivo compartilhar conhecimento, apoiar líderes, empresários, empreendedores do mercado gaúcho e brasileiro. Meu nome é Alessandro Gonçalves, sou advogado, empresário na área de licitações e contratos administrativos, e hoje eu estou aqui com a minha amiga, minha convidada, Lisiane Zequira. Eu vou apresentar ela aqui. A Lisiane, que atua há 28 anos com desenvolvimento pessoal e corporativo, é facilitadora certificada do The Inner Game. The Inner Game. Já soma mais de 20 mil horas como treinadora comportamental, professora de pós-graduação, coach e mentora. Um papo espetacular com a minha amiga que a gente vai conferir já já, depois dos comerciais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui comigo e dar a oportunidade para mais uma vez nós compartilharmos um pouco mais do teu conhecimento, principalmente com os nossos espectadores aqui. Queria que tu contasse um pouquinho o que te trouxe até aqui dentro do universo do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento comportamental. Que legal, um prazer estar aqui. Trabalho então há 28 anos nessa área de desenvolvimento comportamental, mas a minha primeira formação foi na área de marketing, né? Eu tenho uma formação, minha primeira formação é na área de publicidade e propaganda. Tive por alguns anos uma agência de propaganda, também passei pelo meio corporativo, trabalhando com o marketing, e um dia fui convidada a reproduzir um curso que eu tinha feito para os meus colegas dentro da empresa. E quando eu montei a apresentação, o treinamento, eu vi que era a coisa mais bacana que eu já tinha feito e que eu queria reproduzir isso mais vezes no meu dia. E daí eu fui fazendo uma transição. Na época não se falava muito de transição de carreira, né? Pelo menos não como a gente fala hoje, né? Com bastante frequência. Isso era os idos de 97. Então levou um pouquinho de tempo até que eu solidificasse, né, a minha carreira para a área de desenvolvimento, mas dali para frente, assim, eu fui cada vez mais saindo da área do marketing e indo para a área de treinamento. Então hoje tem uma história aí de 28 anos esse ano, 25 anos de fundação da minha empresa esse ano, mas desde 97 já fazendo alguns trabalhos nessa área de desenvolvimento. Certo? Sem dúvida, entender as pessoas e apoiar as pessoas para que elas consigam alcançar resultado é sem dúvida fascinante, assim. Tem uma coisa até que eu queria te pedir desculpa, e eu também para os nossos espectadores aqui, que eu acabei não mencionando na tua apresentação, que uma das formas que tu gosta de ser chamada é criadora de monstros, né? Eu queria te perguntar Olha só, o que significa esse aqui é o teu, né? Esse é o teu. esse é o meu, e eu tive a Bacana. oportunidade de me tornar monstro a partir Legal. do trabalho que nós fizemos juntos. Eu queria que tu contasse um pouquinho. Que lembrança bacana. Então, isso aconteceu quando eu estava atendendo um dos meus primeiros clientes, que inclusive foi uma pessoa que me ajudou muito na área comercial, quando eu fui fazendo a transição. Ele é designer e tal, e a gente fez um processo de coaching com ele há muitos anos atrás. Acho que 2009, 2010, por aí. E aí, o que aconteceu é que ele fez alguns movimentos muito importantes na vida dele, né? E ele disse que algumas pessoas começaram a reclamar dele, porque ele já não estava sempre disponível para aquelas pessoas que se aproveitavam muito, né? Ele começou a se posicionar um pouco mais assertivamente. E ele disse um dia: olha, tu tá criando um monstro. Ele disse: nossa, eu gostei disso.
E aí, toda vez que ele me apresentava para alguém, ele dizia: "Essa aqui é a minha criadora de monstros". E aí eu comecei a brincar com isso, né, muitas vezes eu me apresentava dessa forma em algumas palestras, né, e acabou ficando conhecida dessa forma, né. Então eu fiz, uns anos depois, esse monstrinho para poder finalizar, quando as pessoas finalizavam o processo, né, elas ganhavam um monstro, não só como um objeto físico, mas principalmente, como se fosse um pequeno lembrete de tudo que ela tinha passado, né. Uhum. Então, foi muito legal ver que tu ainda tens o teu. Tenho, não, e eu queria contar que é o seguinte, eu depois que eu fiz o processo de coach, que foi muito significativo para mim, né, foi em plena pandemia na época, eu fiz várias mudanças estruturais na minha vida, assim, e e eu depois que terminei o processo, eu guardei com muito carinho, e eu sempre lembro, porque ficou para mim como uma âncora, assim, Sim. Uhum. né, ou seja, me remetendo àquelas situações e aqueles combinados que eu tinha feito comigo mesmo. E aí eu sempre pensava: "Não, eu vou ser um monstro", mas em que sentido? Quando eu tinha um desafio eu pensava: "Não, eu sou um monstro, eu vou conseguir isso. Que Eu joia, sou um monstro como pai, eu sou um monstro como marido, eu sou um monstro, sabe, que legal. como empresário e tal". E isso sempre me remeteu à força, me remeteu a um equilíbrio emocional, a uma certeza que eu teria capacidade de solucionar qualquer situação, independente da forma como ela se apresentasse na minha vida. E isso foi muito muito legal, assim, e é isso que eu acredito que tu vem fazendo na vida das pessoas, né, Uhum. dando esse suporte, fazendo com que a pessoa se descubra dentro dela mesmo o potencial que ela tem para, né, de resolver as situações adversas que aparecem na vida. Pra viver melhor, na Sim, verdade, bem né. mais simples, né. Não, eu acho que tá bem a ver, assim, para viver melhor, e eu acredito muito, assim, que a gente veio para essa vida para sair melhor do que a gente chegou. Se isso incluir, né, tu te desenvolver, tu ajudar os outros e tal, tanto que bem, tá ótimo, né. Se a gente só não incrementar o estresse dos outros, já tá de bom tamanho, né. Cada vez mais se precisa disso, né, Simplifica, principalmente pelo no amor de ambiente Deus. corporativo, né. Aham. Eu tenho Sim. alguns casos para dividir contigo também para a gente explorar um pouco Ótimo. mais, né. Uhum. Mas primeiro eu queria te perguntar o seguinte, tu como trainer certificada do Inner Game, né, Uhum. que é uma metodologia mundialmente conhecida, eu queria que Uhum. tu explicasse um pouco para nós em que consiste essa metodologia e como é que isso pode ser utilizado nos ambientes empresariais, corporativos, empreendedores do. Ah, perfeito. A metodologia do Inner Game, ela foi desenvolvida pelo Tim Gallwey na década de 70, né. Ele era professor de tênis apenas, né, e um dia ele se deu conta de que quando ele estava ensinando, e eu acho que é um dos grandes aprendizados quando eu fui fazer desenvolvimento como trainer da metodologia, que ele traz para nós que quanto menos um professor interfere no aprendizado do aluno, mais rápido ele aprende. Isso para mim mudou muito a minha forma de trabalhar como professora, como trainer, e aquilo me chamou muita atenção, porque ele fala o seguinte: dentro da nossa mente tem sempre um diálogo acontecendo, que é o inner game, né, entre uma mente sábia e uma mente crítica. A mente sábia é como se fosse aquela criança aprendendo a caminhar. Ela cai, levanta, ela se diverte, ela não fica pensando o que que a mãe dela vai pensar quando ela vai levantar de novo, ela está aprendendo por experiência. Né. A mente crítica ela vai sendo aprendida ao longo da vida com o que pode, o que não pode, formação escolar, religiosa, social e assim por diante, e isso vai sendo fortalecido de acordo com as vivências que a pessoa tem. Então, assim, na prática, né, eu vou aprender tênis, por exemplo, né, e aí se eu começar a ficar pensando assim: "Eu tenho que cuidar como eu vou empunhar a minha raquete, qual é a velocidade que eu vou colocar, como é que eu vou não sei o quê", eu esqueço justamente da fluidez que é o esporte, que é eu também desenvolver aquilo. Claro que a técnica vem, mas se eu começar a colocar muita rigidez, eu vou estar sempre achando que eu estou errando. Daí a chance de eu acertar é muito menor. Então o Tim treinava de uma forma diferente, pensando que como é que tu sente a batida da a bola? Quando ela picou, onde é que tu viu que ela bateu na raquete? O que que acontece? Ele fala muito de tirar o foco do foco, né. E baseado nisso, ele foi criando algumas ferramentas que são simples, mas não são simplórias, como ele costuma dizer,
que vão ajudar a pessoa a se desenvolver. Só que essa metodologia ela acabou vendendo muito nos Estados Unidos. Ele imaginou que era só um livro para jogadores de tênis e as pessoas começaram a entender que servia para desenvolvimento pessoal e profissional. Então ele acabou sendo convidado para fazer grandes projetos com AT&T, Coca-Cola, Apple, né? E ele acabou indo muito para o meio corporativo. A essência do Inner Game hoje, o Tim Gallwey é considerado o pai do coaching, né? Com o foco em desenvolvimento voltado para o aprendizado por experiência. Então, o que ele diz? A tua performance, a fórmula da performance dele é bem simples. Teu desejo de performance, né? O teu foco de resultado é igual tudo que tu tem de potencial positivo para atingir aquele objetivo, menos as interferências que tu coloca, que podem ser dentro de ti ou estimuladas por alguém externo, né? Então, o que acontece? Quando eu consigo entender essa fórmula, eu me dou conta que é uma fórmula matemática. Se eu tenho muito potencial, mas eu estou botando muita autocobrança, ou as pessoas estão esperando muito de mim, ou eu não estou conseguindo gerenciar até emocionalmente aquele medo, provavelmente meu resultado não vai ser bom, mesmo que eu tenha todos os recursos positivos para alcançar aquilo ali, Sim. né? Ouvindo a tua fala, eu queria te dar uma percepção, e aí eu queria que tu comentasse isso para ver se faz sentido ou não. Me parece que essa mente crítica ela é inerente da nossa vida, né? Ela é muito, Uhum. muito, muito fácil dela se manifestar dentro da Sim. nossa vida o tempo inteiro, Uhum. de uma forma perfeccionista, apontando Perfeito. os nossos erros e as nossas limitações. Uhum. Quando se pensa em times, que aí são os grandes desafios, nós conversávamos nos bastidores Uhum. aqui sobre a dificuldade que é escalar um projeto quando tu precisa de um time para fazer ele acontecer, né. Uhum. Então, num ambiente controlado como esse, eu planejo o que eu quiser e dá tudo certo, mas quando eu coloco as pessoas no lugar certo, ou enfim, ou talvez não no lugar certo, né, ela não vem a funcionar. E aí, trazendo para a questão da mente crítica, eu brinco que às vezes os problemas dentro de um time não são as pessoas que têm falhas, mas são as pessoas perfeitas, que se enxergam como perfeitas e que vivem apontando as Uhum. falhas dos outros, em vez de focar naquilo Lógico. Aham. que ela deveria fazer, enfim, né. E ali nasce os conflitos, porque as Uhum. pessoas criticam, e aí nasce a fofoca, e aí nasce aquelas coisas de ambiente corporativo prático, assim, que Uhum. particularmente eu vivo muito na prática em vários projetos que eu coordeno, assim, que a grande maioria dos problemas não são problemas que realmente existem, são problemas Sim. inventados e criados por pessoas perfeitas que entendem que o outro colega não Ou atende. ou pelas tuas limitações também, a gente não se dá conta que o quanto de nós está naquela crítica que a gente está fazendo para o outro, né. Então e uma coisa, assim, considerando, a mente crítica e a mente sábia, a gente tem que entender o seguinte: esse jogo interior acontece em nós, mas quando eu estou conversando contigo, tem o teu também, e esses 2 estão interagindo. Se a gente está dentro de uma empresa, tem o jogo da empresa, que é a cultura. Então, quando nós temos um time, vai ter 7, 10, 20 jogos acontecendo ao mesmo tempo, além da cultura. Então, assim, é um desafio e tanto a gente conseguir alinhar tudo isso, né. E tu estava falando das pessoas perfeitas, né, que acabam cobrando dos outros, né. Ou então aquelas até que têm medo de tudo e também conseguem externar isso para ti. O que acontece? Eles acabam sendo, como eu gosto de brincar, o HD externo, ou da tua mente crítica ou da tua mente sábia. Então tu vai chegar numa reunião com uma ideia super legal, e vai falar quem está falando para ti? É o teu self 2 que a metodologia do Tim diz que é a tua mente sábia, né, tu tá falando com a intuição, tu tá falando com o teu coração, eu acho que vai dar certo isso aqui, e aí vem alguém ouvindo tua ideia e diz assim: "Isso aí não vai funcionar, isso aí não vai funcionar, tipo, a gente já tentou desse jeito". E aí se tu tem um resquício de dúvida, é aquela hora que o teu jogo interior começa "Tá vendo? Não era pra ter falado", né. Da mesma forma que também podem ter pessoas que são o HD externo da mente sábia. "Pô, que bacana, é isso mesmo, vamos fazer, o que que eu posso fazer para te ajudar?", né. Então a gente conhecendo um pouco mais de cada um, vai ficar mais fácil de conversar com essas pessoas, entendendo como o jogo delas funciona. Por exemplo, se a gente vai criar um projeto que precisa de 10 pessoas,
eu posso fazer a fórmula da performance considerando essas 10 pessoas, que o meu foco daí é o projeto, né. Por exemplo, a gente quer fazer uma semana, de conscientização da doação de órgãos, que é agora no mês de agosto, tá. Hã, esse é o nosso desejo de performance. Nós queremos fazer um evento com uma divulgação de uma semana falando da importância da doação de órgãos. O que que a gente tem de recurso positivo? Bom, a gente tem verba para o projeto, a gente tem 10 pessoas para ajudar, as pessoas estão engajadas e acreditam que é importante fazer, a gente já tem uma equipe de comunicação que vai fazer o material, então todos esses são recursos positivos, que daí eu não estou olhando só para dentro da gente, estou olhando para o projeto. O que que pode ser de interferência? A gente ainda não apresentou para o CEO, talvez ele não queira aprovar. Daqui a pouco vai ser mal interpretado isso perante o grupo. Quais são os medos que o grupo tem? Ali vão as interferências. Visto isso, a pergunta é: o que dá para fazer no sentido de melhorar, levantar os recursos positivos, os potenciais, e diminuir o impacto da interferência? Daqui a pouco pode ser uma reunião conjunta com o CEO, daqui a pouco uma conscientização com o grupo antes de lançar a campanha. Então a gente tem um pequeno plano de ação para garantir o sucesso do projeto. Uhum. Então vai além de uma questão apenas mental e Claro, psicológica, enfim, é uma porque questão acaba interferindo nas técnica. ações. Aham, exatamente, exatamente. Então quem tem o conhecimento da metodologia pode conduzir os projetos dentro utilizando a metodologia como guia e articulando com as É pessoas. maravilhoso. Hoje os meus programas de mentoria, tanto individuais como em grupo, usam praticamente só as ferramentas do Energame. Claro, eu tenho 5 formações na área de coaching e mentoria estratégica, mas todas elas estão na minha caixa de ferramentas, né. Mas o Energame ele é muito simples, então tu pode tanto pegar um pessoal de chão de fábrica, para poder alinhar, porque ela é fácil de compreender com os exemplos do teu dia a dia, como tu pode usar para altos executivos. Então é muito legal. Então vamos dizer, um executivo que quer melhorar sua comunicação, esse é o desejo de performance dele. Tá, ok. Daí a gente não precisa nem mostrar a fórmula, a gente pode ir conversando. Tá, mas me conta, o que que tu acha que tu tem de bom na tua comunicação? Ah, eu gosto de gente, eu sei me comunicar bem, eu isso, eu aquilo. Tá, e então o que que tu acha que atrapalha a tua comunicação, uma vez que tu entende que tu tem que melhorar? Eu tenho muito medo da reação das pessoas. Então, assim, no momento que ele se dá conta, claro que às vezes não é tão simples de identificar, o que que dá para qualificar o potencial dele e diminuir a interferência? Eventualmente, daqui a pouco, um processo terapêutico, ou daqui a pouco uma mentoria mais dedicada para isso, ou daqui a pouco ele vai começar a treinar, para fazer reuniões um pouco mais informais, para que ele consiga se sentir confortável para comunicar com as pessoas, porque talvez tecnicamente ele seja bom, mas ele tem medo de se conectar com as pessoas. Né, se conectar de uma forma mais emocional, vamos dizer assim. Então, assim, quando a gente acha o porquê, fica muito fácil da gente definir as ações. Fácil de definir, não de aplicar. Claro, não de aplicar, mas Uhum. olha que interessante, então a vida ela é exatamente um jogo, né, como, eh, a vida, as ações, É os conversa. resultados, né, é uma conversa interna, né, Aham. e sempre buscando um desequilíbrio entre potencial e interferência, quanto menos interferência, mais o meu potencial consegue se manifestar no Uhum. mundo, né, Uhum. e quanto mais interferência, mais limitado eu sou pelos próprios limites que eu Que mesmo eu coloquei, imponho. que eu Sensacional. coloquei. E aí tu trouxe na tua fala sobre cultura, que aí Uhum. quando a gente fala numa escala, né, Sim. porque aqui eu tô falando do indivíduo, que aí quando ele interage com o grupo, ele vai criar um movimento, né, Uhum. que pode Sim. ser cada um por si ou pode ser alinhado para chegar num determinado objetivo, né. Eu não vou lembrar agora uma frase vou lembrar da frase, mas não vou lembrar quem falou a frase, né, que falou sobre que a cultura devora a estratégia no café Uhum. da manhã, né. Sim. O que que tu acha dessa frase? Tu acha que faz sentido? E se sim, o qual a importância da cultura e como se Uhum. faz para criar uma cultura forte dentro de uma empresa? Não, perfeito. Pensa comigo, né, essa frase ela é muito falada, né, em palestras, em livros e tudo mais. Hã, é importante que a gente entenda que,
eu colocar no papel uma estratégia, assim como missão, visão, valores, eu preciso avisar as pessoas que aquilo existe, Sim, né? sim. E o que acontece? No momento que o jogo da empresa, e que aqui inclui o que as pessoas acreditam, o que é mostrado na prática, a rádio corredor, uma série de outras coisas fazem parte daquela cultura da empresa. Não adianta, por exemplo, a gente dizer que é uma empresa que respeita a diversidade, uma vez que um dos líderes tem atitudes racistas ou homofóbicas ou qualquer outra coisa, ainda que fora da empresa, Sim. né? Porque isso vai falar mais alto, né? Então, isso vai ser aquele HD externo negativo, entende? Porque daqui a pouco eu não vou indicar um colega meu, que é muito bom, mas que tem uma orientação sexual diferente da que o líder da empresa acredita que é a ideal, né? Porque às vezes é bem isso, eles entendem que esta é a forma certa de ser e viver. Então eu não posso trazer uma pessoa que eu acho que vai entrar em conflito com isso. Essa é a cultura, daí não adianta na estratégia tu trazer que tu respeita a diversidade, que tudo, porque eu tô dando um exemplo pequeno, isso vale para uma série de coisas. Para uma lista de valores, para práticas do dia a dia, a prática vai mostrar como é que teu jogo interior está funcionando. Uhum. Vamos aprofundar na cultura, que eu acho fascinante isso, e eu acredito muito que o resultado de um negócio, de uma empresa, Uhum. ele depende da cultura Sim, que tu formar, até porque uma cultura vai se estabelecer na tua empresa, tu querendo ou não, sim. né, mesmo que tu não interfira, Uhum. vai acontecer, né, porque as Uhum. pessoas vão agir de uma forma e aquilo vai se tornar um hábito, né. E isso tem a ver com as contratações que tu faz, com a forma com que tu desenvolve as pessoas, com o quanto tu autoriza treinar as pessoas. Por exemplo, o que que tu pode esperar de uma empresa onde o líder diz que foca no desenvolvimento das pessoas, mas não quer gastar dinheiro com treinamento, porque não adianta treinar as pessoas, porque elas vão embora. Sim. De novo, são coisas É simples. difícil ser líder, né. É muito Porque ao difícil. mesmo tempo que ele fala isso, na verdade a intenção dele é positiva, porque ele está olhando para um outro objetivo também, né. Mas claro, tá tudo certo, né. Porque assim, na verdade a gente fala de liderança muito, de forma muito recente, se a gente for pensar, de 40 anos para cá no máximo, né. Então os líderes ainda estão experimentando formas, Mas por que que tu né, fala isso? Vamos ter que fazer um parênteses aqui, depois a gente volta, porque esse por que que tu fala que é tão recente se nós temos líderes desde sempre, desde sempre, né, desde desde sempre. Roma, enfim e tal? Pois é, mas assim, por exemplo, uma frase simples, tá, da década de 80, de 90: "Manda quem pode, obedece quem tem juízo". Tá. Né, a nossa geração escutou a vida Então inteira então a gente isso. estaria falando da liderança moderna. Assim, de liderança mesmo, assim, de gerenciamento de pessoas, né. Eu acredito que as pessoas ainda estão engatinhando. Sim, sim. Tem muita organização que ainda tem, a percepção de que uma vez que eu sou líder, eu sou dono dessas pessoas, ou eu posso mandar nessas pessoas. Ah, não é tão comum, realmente não é mais tão comum, até porque as pessoas se deram conta que não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Principalmente com a entrada das novas gerações, a questão do engajamento está muito alinhado com o propósito. Então eu prefiro ganhar menos desde que eu não tenha risco de um burnout, Ah, isso tem aparecido por muito, exemplo, né. Mas né. aí dentro dessa ideia, tá, que a gente quer criar uma cultura, vamos imaginar então um ambiente fechado, né, para Uhum. tangibilizar aqui a meu exemplo, um ambiente fechado e ali dentro eu quero estabelecer uma determinada cultura. Tá, São 2 formas, uma, eu trabalho com quem está dentro e tento, orientar aquelas pessoas no sentido da cultura que eu quero construir, tá, e cuidar da porta de entrada para que entrem pessoas que tragam valores semelhantes. semelhantes àqueles que nós acreditamos. Uhum. Essa questão da porta de entrada, tu não considera meio discriminatória no momento em que eu vou olhar primeiro, não, tu não serve para nós porque tu pensa desse jeito, ou tu, enfim, eu tô falando assim, Depende se o teu valor for acolher a diversidade, não, tá, né. vamos Agora me explica aí, é eu gostei, mas eu não mas entendi muito bem. vamos adiante, tá, vamos começar do começo. Eu tenho dito em todos os programas que a gente trabalha, ou mesmo nas mentorias, e eu fico muito feliz quando a gente tem, líderes, né, que estão dispostos a fazer uma mentoria. Autoconhecimento é a melhor ferramenta de liderança.
Como é que tu quer criar uma cultura sólida e que gere engajamento na tua empresa, se tu não sabe no que tu acredita? Tá, Então, vamos começar desse começo, tá. tá? Então a direção, o líder, ele tem que deixar muito claro aqui. Ele tem que Tem que primeiro estar claro para entender ele, isso. primeiro de tudo. Então, assim, Tá. que seja via uma psicoterapia, um curso de qualificação, uma mentoria, um aconselhador, o que ele quiser, mas ele precisa saber quem ele é, no que ele acredita e depois onde ele quer chegar. Normalmente a gente vai para as coisas mais concretas, né? Do tipo, não, eu sei o quanto eu botei nessa empresa e eu sei onde eu quero que ela chegue. Mas o como hoje cada vez mais está considerando a questão comportamental. A gente estava mesmo falando nisso, né? A questão eu crio uma estratégia, mas eu tenho que lembrar que o RH tem que estar junto no planejamento estratégico, né? Porque são através das pessoas que aquela estratégia vai se solidificar, né? Então, primeiro isso. Depois, quando eu vou contratar pessoas, eu tenho que ter um processo alinhado com as coisas que a gente acredita, né? Uhum. Por exemplo, ainda existem empresas que fazem processos seletivos da seguinte forma: vou deixar os candidatos esperando, porque se eles não têm paciência para me esperar por mais de 2 horas, eu não quero que eles entrem aqui, Sim, entendi. né? É porque, assim, o que eu percebo, hoje eu ainda fazia entrevistas pela manhã para um cargo importante aí de liderança do nosso negócio, e, e eu conversava com a pessoa e pensava sobre isso, assim, hoje uma pessoa, tu tem que, eu conversava inclusive com a candidata, expliquei para ela assim, que quando a gente conversa num ambiente controlado, Uhum. onde está tudo certo, né, a pessoa se arrumou para a entrevista, né, se agendou, o entrevistador também, tu tem uma percepção. E depois, quando começa e a Uhum. pessoa se submete às adversidades da empresa, desde pegar o ônibus até ir para o lugar, que ali Claro. já é uma questão que não existia na vida dela antes, né, que ela vai começar a vivenciar a partir do primeiro dia de trabalho. Ali ela já vai manifestando, mostrando mais quem ela é, né, no sentido de profissional. E aí o que eu vejo é que o RH cada vez mais tenta colocar travas nessa situação, filtros, não seria travas, né, para poder encontrar a pessoa, o candidato perfeito, considerando que tu vai conversar com ele num ambiente que as coisas não estão acontecendo, não tem prazo ali, não tem cobrança, não tem conflito, não tem relação com o colega, e aquilo só vai acontecer no dia a dia do trabalho, né. Vamos começar partindo do princípio que não existe candidato perfeito. E quando a gente faz um processo seletivo, por mais filtro que eu coloque para tentar trazer o máximo de verdade que a pessoa vai me trazer, eu estou no máximo reduzindo a margem de erro. Isso vai acontecer com testes, com entrevistas, com um processo mais longo, com dinâmicas de grupo e assim por diante. Por quê? Pode acontecer que a pessoa que eu entrevistei é uma pessoa que tem todo o conhecimento que eu queria. Nos testes ela está muito alinhada com o que a gente espera dela, os valores dela são o que a gente acredita e ela não se adaptou à empresa. Sim. E é isso, aquilo que a gente falava da cultura. Então não é injusto quando eu faço um processo seletivo que tenha filtros, porque é uma forma da gente preservar a empresa, mas também preservar o candidato, né? Imagina o nível de sofrimento para ambos os lados de eu fazer todo esse processo, contratar e daqui a 60 dias eu me dar conta que não foi bom nem para um lado nem para o outro, Sim. né? E depois que já passou um tempo, né, que a pessoa ficou na empresa, a própria pessoa ela tem vários ciclos na vida dela, né. Sim. Então uma coisa é ela antes de ter filho, por exemplo. Sim. Uhum. Depois ela se tornou mãe, ela vai ter outras responsabilidades que ela nem imaginava no dia da entrevista, né. Sim. Então daqui a pouco tu pensa: "Ah, aquela pessoa é extremamente dedicada para o trabalho e agora não está mais atendendo o que a gente precisa". Ou pode falecer alguém da empresa, ou casou, ou faleceu Uhum. alguém da família, né. Então tudo isso vai trazendo questões. E aí, eventualmente, se pensa em, eu queria te provocar, tá. Então Eu vamos sei lá, vamos lá. que tu é treinador, então não podia ser diferente no sentido de querer militar pelo a importância do treinamento na empresa, né. Então, eventualmente, aquela pessoa já desistiu, ela já decidiu que ali não é o caminho que ela quer ficar, né, Uhum. não é ali que ela quer
passar os próximos anos da vida dela. Uhum. E aí vem a questão de que treinar é importante, que a gente precisa. É possível mudar essas pessoas que eventualmente já não estão mais engajadas com a empresa, que aquilo já não faz mais sentido para elas, vamos dizer, realinhar elas com o princípio da empresa. Eu, como advogado trabalhista, também percebo muito uma estratégia do empregado, né? Porque a gente sabe que se a pessoa pede demissão, ela Ela perde os perde direitos alguns dela. direitos, né? Uhum. E aí muitas das pessoas começam a fazer Corpo mole. forçar Uhum. forçar para que o empresário tome a decisão, então, de demitir ela, né, que, Uhum. na minha opinião, já é um jogo injusto, olhando do lado do empresário, assim, se ela não quer, porque aí deixa eu voltar um pouquinho pro direito. Na minha visão, eu acho que esse direito do FGTS, do seguro-desemprego, ele não existe de plano quando a pessoa é contratada. Uhum. Ele apenas nasce quando a pessoa é demitida. Sim. Então ele Uhum. não existia. O direito dela é normal, se ela quer sair, ela pede demissão. Claro. E aí, no momento em que ela, injustiçada, vamos dizer, aos olhos da lei, é demitida, Uhum. é justo que ela tenha uma segurança maior. Então, assim, para demitir, eu pago uma multa e o governo, então, disponibiliza o seguro-desemprego Sim. ali. Eu nem queria entrar tanto no direito, mas para contextualizar o que eu queria dizer. E aí a pessoa não quer mais ficar. Sim. E aí, como é que a gente trabalha isso, então, dentro da empresa? Tu me perguntou se eu acreditava que era possível, né, voltar a engajar essa pessoa, né, ou recuperar essa alma perdida, né. Assim, Hã, bem entre aspas, assim. sim, que perdeu sua motivação, ou assim, não está se sentindo conectada mais com o que fez ela estar na empresa. Se eu não acreditasse nisso, eu não trabalhava com desenvolvimento, É isso aí, por isso que eu pergunto. né. Mas eu acho que daí tem coisas que a gente, enquanto empresários e enquanto empresas, a gente precisa focar um pouco mais. Do tipo, quem é que está ajudando essa pessoa a olhar para a carreira dela? Eu não acredito que a responsabilidade de plano de carreira, por exemplo, assim, esses dias eu estava atendendo um profissional que está colocado numa empresa e ele disse: mas a empresa não está cuidando da minha carreira. Eu disse para ele: mas não é a empresa que tem que cuidar da tua carreira, é tu, né? A carreira é patrimônio de cada um de nós. O quanto tu trabalha a tua empregabilidade, independente se tu quer ficar naquela empresa por 15, 20 anos, que cada vez tá menos comum, Menos comum, né? né? Mas de qualquer forma, enquanto eu tô ali, eu tô trabalhando a minha empregabilidade. Então, estou tendo uma oportunidade, por exemplo, de fazer uma pós-graduação subsidiada, estou estudando algum idioma, estou me qualificando, estou participando das reuniões, tudo isso é um aprendizado para mim, né? Então, assim, não existe na minha visão, não existe essa situação da carreira, o plano de carreira está na mão da empresa. Porém, eu acho que a empresa precisa sempre se preocupar, especialmente com momentos de checagem, tá? Checking points. Que seja pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, em que as pessoas sentem, né, a pessoa e o seu superior imediato, ou um grupo de colegas, ou o RH, cada uma tem uma metodologia, mas que eles sentem para conversar. O que está sendo entregue a contento, o que podia ser desenvolvido, o que tu tá, quais são as tuas, não só um feedback top down, entendeu? Tu tá bem nisso, tu não tá bem nisso, e tu vê se tu faz direito, porque senão tu não vai seguir te desenvolvendo. Não, mas assim, Alessandro, o que tu tá esperando da empresa? Assim, a gente tá te vendo desmotivado nisso e tal, a gente viu que teus números caíram, tem alguma coisa, onde é que a gente pode te ajudar? Porque isso é uma conversa muito acolhedora, e eu acho que é isso que falta hoje, né? Não adianta quando a gente faz, por exemplo, eu tenho uma metodologia de feedback que eu desenvolvi há muitos anos e eu tenho aplicado ela com bastante sucesso, principalmente porque ela tem esse momento de acolhimento. Não é um momento de dizer, tu fez isso, tu não fez aquilo, né? E principalmente quando os líderes se propõem, a cereja do bolo é perguntar, legal, agora que eu já te falei tudo isso, onde é que eu entro aqui no teu processo? Como eu posso te ajudar a chegar nisso? Porque às vezes nesse momento o colaborador pode chegar e dizer, bom, já que tu perguntou, Sim. eu queria que tu tivesse mais próximo,
eu queria que tu me ajudasse, eu queria mais treinamento eu ainda me sinto insegura em relação a algumas coisas, né? Porque o engajamento, na minha visão, ele vai fazer toda a diferença numa empresa que acolhe, né? Então não é. E acolher muitas vezes é só escutar. É só escutar. Eu fiz um treinamento há poucas semanas atrás de uma empresa que está fazendo uma fusão e está todo mundo muito inseguro, porque algumas pessoas saíram, outras entraram, outras vieram da outra empresa. Então, assim, tem um clima, vamos dizer assim, no mínimo desafiador para o RH conduzir, né? E nós fizemos um trabalho que, assim, à primeira vista poderia, assim, que trabalho desnecessário neste momento, né? Mas nós fizemos um trabalho que fala da comunicação essencial. Então nós tivemos momentos de escuta, momentos de feedback, daí a gente viu milhares de reações ou uma reação mais infantilizada de alguns participantes, outras diferentes, e ao longo do dia isso foi mudando. Porque as pessoas se sentiram confortáveis em serem ouvidas e elas começaram a trazer coisas que eram importantes e a gente teve uma construção super legal, um encontro. Sim. Eu acredito que nesses casos, assim, o que vai determinar muito, assim, é a capacidade de despertar na pessoa uma predisposição em resolver, Sim, né. Porque a sim. gente começa uma conversa aqui, e eu vou dando a minha opinião, e eu não abro mão, e vai ser, e tu também não abre, se a gente Não não faz. decidir que a gente quer resolver, Uhum. alguém abrir mão um pouco, né, da sua convicção, enfim, em prol de algo maior, que no caso ali é o emprego, é a empresa, mesmo que a empresa tenha, digamos assim, é que é muito difícil, eu penso, né, que é muito difícil quando tu trabalha com massas, assim, com muitas Muito pessoas. difícil. E a questão é que é bem sintomático, porque o que que acontece? Eu só começo a ver quando já está perdido, entre aspas, bem entre aspas, Sim, né? sim, Porque eu não quero ver os sinais. Se tu não tá prestando atenção no teu grupo, principalmente quando é um grupo grande, tu não tá prestando atenção. Tu vai ver quando começa a cair muito a produção. Tu vai ver quando as pessoas começam a fazer quase um pequeno desaforo, né? Então, assim, também tem isso, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, prestar atenção nos sinais. Ah, mas o líder não tem tempo para isso. Eu escuto muito isso. Gente, a única coisa que o líder tem que ter tempo é de cuidar das pessoas. O resto tem pessoas para fazer por ele. sim, Ah, não é tão simples assim. Não, essa é a tarefa um do líder. É acompanhar as pessoas. sim. Aí eu não deixo passar esses pequenos detalhes que podem estar acontecendo e alguém que está tão preocupado com processos ou com controles não está vendo, porque não dá tempo mesmo. Vamos voltar nisso aí que eu adorei. Como é que é? A única coisa que o líder tem que ter é tempo para cuidar das pessoas. Vamos dizer que seria a prioridade um, Tá, tá? não é a única coisa, Não é né. a única coisa. Vamos lá, a prioridade um do líder é ter tempo para cuidar das pessoas, porque todas as outras coisas deveriam ter pessoas para quais ele delegou, né, para que realizasse então as tarefas. No mundo ideal, sim. Sim, sim, sim. Mas o que acontece é que a pessoa um não fez, o líder chama para si a responsabilidade, né, e aí acaba assumindo aquela tarefa também. A outra não está fazendo, ele faz. A outra faltou, se afastou e tal, e quando vê ele está extremamente sobrecarregado, Uhum. fazendo tudo na empresa, menos cuidando e desenvolvendo as pessoas que são inclusive contratadas e pagas para fazer aquilo que ele está fazendo, né. E vamos botar mais um temperinho nessa tua feijoada, tá? Tá, vamos lá. Hã, eu contrato pessoas medianas para eu poder me queixar delas. Hum, Aí, de novo, é o líder que não tem autoconhecimento. Daí é muito confortável e é tudo inconsciente, tá, não é feito de caso pensado, claro, claro. mas é muito confortável e eu As escuto, pessoas assim, medianas são mais muito. baratas. Justamente, justamente. E aí o que que acontece, daí eu posso culpar o RH que não faz um processo decente. Coitado do RH, assim, muitas vezes está fazendo o possível, né, e claro, a pessoa mediana ou com características medianas vai ser contratada, porque nossa, eu não consigo achar gente boa para minha equipe. E daí claro que eu fico sobrecarregado, entende? Mas eu não me dou conta que eu tô dando um tiro no próprio pé.
né? Uma outra coisa que pode acontecer é eu cortar o processo seletivo. Eu pego só por indicação. Não, porque isso não funciona, o processo seletivo, Sim. né? E daí, claro que vai ser uma bagunça, entende? Porque daí tem um falando grego, um falando japonês, um falando alemão, Sim. a Acho que cultura foi pro saco. processo seletivo, onboarding, né, de Uhum, recepção da pessoa para explicar, mesmo uhum, que seja, parece que é muito básico, mas é importante, né, uma pessoa que chegou agora na empresa, ela não tem a noção né, para onde ir. O que que ela exatamente. começa a fazer? Ela olha para o lado e vê que aquele está fazendo, deve ser assim, vou fazer assim. Aí tem um que chega atrasado, acho que não tem problema, né. E Exato. aí a gente entra naquilo que eu comentei há um pouco tempo atrás, que a cultura se estabelece, Total. Uhum. independente de tu querer ou não. Então, se tu já pode coordenar como direcionar para onde tu quer construir a tua cultura, né, então ela vai nascer lá desde de uma apresentação da empresa, depois na recepção das pessoas, no treinamento constante e principalmente na liderança. Parece bobagem, né? Sim, sim, Parece supérfluo, né? Principalmente assim, a gente tá vamos pensar, né? hã, Região sul, né? Pós-pandemia, pós-enchente, pós quase enchente de novo. O que que vai ser cortado do orçamento? sim, treinamento, Supérfluo, benefícios, coisas né? que não aparecem de forma Entre aspas, imediata, né. exatamente, exatamente. Então assim, hã, tem sido muito desafiador tocar uma equipe, tocar uma empresa nos últimos tempos. Por todas essas coisas, as pessoas estão muito adoentadas, está todo mundo muito, a gente não sabe o que esperar do próximo ano, do próximo mês, da próxima semana. Então também tem que considerar isso. Então os conflitos estão mais frequentes. Então assim, de novo, eu entendo que espaços de escuta seriam fundamentais hoje em qualquer empresa. Por mais duro que seja que tu tem para ouvir da tua equipe. Porque senão realmente vai se estabelecer uma cultura que não é a que a gente está esperando. Um outro exemplo super comum, eu tenho certeza que tu já viu esse um monte de vezes. Tu tem uma equipe muito alinhada, mas tem uma pessoa que sempre foge um pouquinho da regra. Ela chega 5 minutos atrasada hoje, sai 5 minutos mais cedo amanhã, ela não vem com o uniforme completo, ela usa de alguns benefícios da empresa do tipo, sei lá, vou usar fone de ouvido uma vez que não pode usar, coisinhas, uso do celular. Se o líder não se posiciona em relação a isso, podem acontecer 2 coisas. As pessoas que estão esperando uma brecha para também tirarem proveito daquilo, são: "Fulano usa, também posso usar. Fulano sai mais cedo, também posso sair". Isso a médio prazo Sim, é uma bagunça total. sim. "Não, mas eu só tenho gente comprometida". O que que vai acontecer? Essas pessoas comprometidas vão ficar muito, com uma sensação de muito desrespeito, porque: "Poxa, eu faço tudo certo, e o fulano tá fazendo um monte de coisas que são contra as nossas regras", vamos dizer assim, e não tá acontecendo nada. Sim, Então eu desmotivo toda uma equipe para não entrar em "conflito", entre aspas, e sinalizar para aquela pessoa que está fazendo as coisas erradas, que ela não deveria fazer, sim. né. E é interessante porque a liderança ela não é imposta, né, ela é conquistada pelo líder. Ela pode até ser imposta no momento da contratação, Uhum. aonde eu escolhi aquela pessoa e coloquei ela como líder, mas se ela não provar para os outros diariamente que é ela e ninguém mais que deveria estar naquela posição, ela vai enfraquecendo Vai e perdendo espaço. e pessoas vão se motivando, porque as pessoas querem ser lideradas também, né. Uhum. Todo mundo quer alguém acima para poder olhar como referência, né, É, diferente. ou mesmo uma parceria mesmo, alguém para trocar, Sim, né. Eu acho que hoje a gente tem menos tarefeiros nas empresas, né, mas não quer dizer que eu não deva ter orientação. sim. Né, então acho que esse é um ponto bem importante, assim, para que a gente considere, quando a gente fala de liderança. Tu não precisa, se tu contratou bem, se tu treinou bem as pessoas, tu tem um gerenciamento de pessoas, né. Sim. E me diz uma coisa, Hum. a gente fala aqui de RH, de treinamento, de coisa, eh, questões que muitas vezes são muito distantes de empresas pequenas, onde o dono é o líder Uhum. e ele faz tudo, né, ou ele faz a empresa funcionar. Como é que a gente traz esse conceito de grande escala para uma empresa pequena, que tem pouco recurso, que, né,
que não tem acesso aí por questões financeiras a esse aparato todo tanto de uma pessoa específica de contratação para fazer os treinamentos, o Uhum. onboarding, ou a avaliação de desempenho, até a entrevista de desligamento. Tá, perfeito. Pode ser 3 pessoas, pode ser 5 pessoas abaixo desse líder, tá? Vamos dizer assim, um plano de manutenção de sucesso, tá? Vamos lá. Bem pequenininho, Tá. tá? O pequeno do pequeno do pequeno. Uma mentoria para ele ter também alguém com quem trocar, né? Alguém para poder, ainda que desabafar, vamos dizer assim, ou pensar junto uma estratégia. Acolher, né, Acolher as dúvidas dele, tudo. anseios dele. E espaço para escuta com a equipe. Que seja um café da manhã uma vez por semana que ele vai fazer com o grupo, ou que ele divida em pequenos grupos e pelo menos uma vez por mês cada grupo de 3 ou 4 pessoas vai tomar um café com ele. Que ele permita que esse canal de comunicação, que ele tire proveito do tamanho da empresa, entende? Sim. Que esse canal de comunicação fique mais estreito. Essa fala É. foi boa. Tira proveito do tamanho da empresa, que Sim. significa aproveitar, transformar aquilo que à primeira vista parece negativo numa questão positiva, que ele mesmo, que é o dono, o fundador, tem acesso direto às pessoas, pode ouvir, pode Mas conversar claro. e até identificar talentos e identificar pessoas que realmente não vão se Perfeito. desenvolver ali dentro. E isso não é caro, entende? Caro é tu deixar que as coisas aconteçam assim, do nada, né? Então, assim, eu tô imaginando aqui um plano muito reduzido de qualidade de vida no trabalho, não só para a equipe dele, como para ele também. Porque pensa, já é difícil a gente empreender no nosso país. É muito Sim, é difícil, muito difícil. né? Tanto o pequeno empreendedor como o grande empreendedor. Que seja pelo menos algo que traga alguma satisfação, não só a satisfação do lucro, né? Mas que eu me sinta realizado, que eu entenda que eu estou deixando um legado, que eu estou desenvolvendo pessoas, que eu estou ajudando as pessoas a crescerem na sua trajetória também. Isso seria um grande motivador, imagino eu, É né? mesmo porque se tu partir do princípio que tu precisa de dinheiro para viver, tu vai fazer isso a vida toda, É. né? E aí como é que vai ser a tua vida se tu não conseguir encontrar algo bom ali, além do lucro, né? E eu vou te dizer assim, eu tenho, quando eu atendo a mentoria, né, eu tenho 2 grandes grupos de pessoas que eu atendo. Primeiro, pessoas com seus 28, 30 anos, que não entenderam como é que ainda não ganharam, alguns milhões de dólares e ainda não têm a aposentadoria garantida, né. Por quê? Porque foram eventualmente na onda de alguns influenciadores ou que entendem que é fácil fazer essa trajetória, e faltou um tombo ou outro até entender que tem muito trabalho para a gente chegar no sucesso que a gente almeja, independente do tamanho que ele seja, ponto. E um segundo grupo, pessoas de 50, 60 a mais, que é uma pena ter que ouvir isso, sabe, mas as pessoas dizem assim: "Eu passei a minha vida tentando ganhar dinheiro ou ganhando muito dinheiro, fazendo coisas que me disseram que era para fazer. Agora eu quero fazer uma coisa que me dê satisfação". Sim. Então Bom que assim ela acordou, né, para esse é, para essa mas normalmente é um acordar através de um burnout ou de uma empresa que faliu porque a pessoa estava com outras motivações, ou então uma doença, ou um afastamento, ou é sempre tem um motivador forte ali, né, ou perdeu uma pessoa próxima, enfim, são muitas as motivações, mas essa sensação da pessoa se dar conta que até quase metade da vida dela, ela não fez algo que trouxe satisfação para ela, é uma pena, né, é uma pena, assim. Eu fico honrada de poder receber essas histórias e poder auxiliar de alguma forma, mas eu gostaria de não ter clientes assim, Sim, de né, não precisar de ter, né? de não precisar ter, porque e eu acho bem isso, assim, no momento que a gente consegue, enquanto líder, auxiliar as pessoas que trabalham junto com a gente a ter uma dignidade maior, uma vida maior, um salário melhor, hã,
uma garantia mínima de dignidade financeira que permite a pessoa ter outros sonhos, porque hoje a grande parte da população não sonha porque ela não tem dignidade financeira, ela está muito focada em sobreviver, Sim. né? Então, assim, eu, enquanto empreendedora, eu posso melhorar esse cenário. Que seja pelo menos com a escuta. Que a pessoa diga assim, não ganho tanto quanto eu gostaria, mas eu me sinto bem. Claro, eu sou acolhido. Eu sou acolhida, eu me desenvolvo, eu sei que eu estou crescendo, né? Porque a gente sabe que essa pessoa, ela vai, se ela está se desenvolvendo, ela vai para outra empresa depois, se eu não tenho como acolher e como pagar o que ela merece. Mas eu fiz uma boa trajetória ali, É o que tu falou né? mais cedo aqui, sobre trabalhar a sua empregabilidade, né? Tu Exatamente. tá te desenvolvendo, é o teu capital que num primeiro momento é intangível, mas em algum momento uma outra empresa, alguém que pode te remunerar melhor e até te valorizar mais, vai saber perceber a partir dos resultados que tu construiu agora, né? Porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não, aí é que tá, e a gente volta assim, a gente tá com uma expectativa de vida cada vez maior. É natural que a gente mude de carreira ao longo dos anos, a gente tenha pelo menos 2 ou 3 carreiras diferentes, né? Ou pelo menos 2 ou 3 empresas diferentes. Eu acho que também tem uma coisa do líder, deixar de lado o ego de controlar a sua equipe e ter ela para sempre. Isso também é resquício de uma forma de liderança mais antiquada, vamos dizer assim. Sim, da liderança Entendeu? antiga. De eu entender que se eu desenvolvi direito essas pessoas e eu não tenho como sustentar a qualidade do trabalho delas, elas vão para outro lugar. E que bom que eu fui a pessoa que desenvolvi. Sim. E tá tudo certo, eu vou pegar outra pessoa. Tem empresas que são treinadoras, tem empresas que pagam muito bem, tem empresas que desenvolvem pessoas. Qual é o tipo de empresa que eu tenho? O que eu estou fazendo? Qual é a minha função social? Sim. Né? Hoje e para onde eu vou ir, né? É? Fazendo o que eu estou fazendo, Uhum. porque tudo tem a ver com o caminho que eu tô trilhando, né? Sim. Porque se eu der um passo naquela direção, eu posso demorar 1 ano ou 10 anos, mas eu vou chegar lá. Claro. Né? E é a mesma coisa que se tu olhar para tua empresa hoje com o que eu estou fazendo agora, né? Nesse ritmo, eu vou chegar aonde? É, E ótimo. tá ótimo. E aí eu olho lá para onde eu vou chegar e é lá que eu quero chegar? Sim. Ou não era. Então, eu não preciso fazer uma guinada de espaço, mas gradativamente eu posso ir Posso fazer um mudando aos movimento. poucos, né? Movimento. E a questão é, como é que eu quero que as pessoas se engajem na minha empresa se nem eu mais tenho brilho no olho dos meus objetivos? Sim. E aí não tem como. Como é que tu quer motivar alguém se tu não tá motivado para as coisas? Tipo assim, em última análise, as pessoas estão te ajudando a chegar onde tu quer ir. Nem tu tá motivado, né? E a metodologia do Inner Game fala um negócio muito bacana, assim, que eu gosto muito, que é o conceito de mobilidade. Não se fala em mudança quando a gente fala na metodologia do Inner Game, a gente fala em mobilidade. Que a mobilidade é o ato de tu te movimentar em direção ao teu objetivo de forma sustentável e com satisfação. Certo. Então, olha a diferença disso, entendeu? Não é eu quero ter uma empresa de 100 milhões de dólares. Pode ser, eu quero ter uma empresa de 100 milhões de dólares, mas para isso eu vou me movimentar dessa e dessa forma. Porque assim eu também estou desenvolvendo pessoas, eu estou trazendo dignidade para minha família, eu estou me desenvolvendo. Entende? O conceito de Claro. mobilidade, ele faz toda a diferença, porque não é aquela coisa de... às vezes eu escuto assim, as pessoas dizem para mim, eu quero girar a chave. Não tem chave para girar. Sim, sim. É um Né? reposicionamento, né? Bom, agora eu tô caminhando para cá, eu vou começar a caminhar, ajuste. É um ajuste de rota. 45 graus para lá, já muda, 10 aonde eu vou chegar. centímetros já muda. Sim, sim. Né? Se a gente der um passo para frente, a gente já está em movimento. Então, é isso que as pessoas precisam entender, porque assim, e claro, não é um discurso que vende. Então, o que acontece? A gente é muito seduzido por discursos de quebrar paradigmas, girar Pena que a gente não chave. vai ter tempo para entrar nisso, Mas das assim, promessas que a gente vê no mercado e hoje. aí a gente fica encantado com aquilo com discursos muito sedutores, Sim. né? Que muitas vezes são vazios, né? Então a gente tem que, de novo, voltamos para a questão do autoconhecimento.
né? Porque daí eu sei que eu escuto aquilo e digo, que legal, mas isso não é para mim. Eu quero um desenvolvimento sólido, eu quero coisas concretas, eu quero chegar em algum lugar com satisfação e sustentabilidade. Sim. O... Eu queria te cortar nessa, Sim, por favor. compartilhar contigo a minha visão sobre isso na minha própria vida, né? Sim. Eu empreendo há muito tempo, desde vai 23 anos aí que eu sou empresário. E quando eu comecei, era muito divertido. Eu achava o máximo fazer. Comecei esse projeto, fiz, é legal, tô conseguindo, Uhum. tô crescendo e tal. Num dado momento, quando a minha empresa começou a ficar mais séria e eu comecei a ter problemas de empresários que não são muito agradáveis, assim, né? A questão tributária, trabalhista e questões assim que, para quem não está preparado, também conflitos, Uhum. problemas com pessoas, aquilo começou a não ficar tão Tão divertido divertido. como era, né? E Mas é um bom sinal, né? eu brincava assim, mas não era tão legal. Não é mais tão legal que nem era, né. Uhum. E aí depois de alguns anos eu me encontrei de novo, mesmo nas dificuldades que permanecem Uhum. hoje, né, e cada dia mais difíceis, né. Mas eu encontrei o caminho para onde eu vou seguir, e isso me dá uma leveza e uma tranquilidade mesmo enfrentando todos os dias dificuldade, tendo que tomar decisões que não agradam os outros ou não me agradam também, né. Sim. Eu não quero fazer isso, mas tenho que fazer em nome daquilo que eu estou Sim, os construindo. perrengues não foram embora, mudou a tua A percepção das coisas. percepção. Uhum. Então acho que esse é um bom ponto para deixar de lição aqui Ótimo. para as pessoas que estão aqui, né. Tenta encontrar o sentido daquilo que tu faz, o por que que tu faz aquilo, né, e para onde tu está caminhando. Aquilo te torna mais leve e motivado, tanto Sim, para ti, como como para a equipe. compartilhar com a equipe, né. Perfeito. Porque cada um da equipe também tem seus interesses, seus objetivos na vida pessoal, mas certamente algo une vocês ali dentro, porque senão ele não estava ali. Tem alguma coisa Exato. que é Uhum. compatível, que compartilha, que todos compartilham, né. Ainda que seja só o salário, Sim, ainda que tá? seja só o Eu não acredito naquela coisa, a pessoa tem que estar, motivada pelos nossos valores. Se ela está motivada, porque ela está recebendo um salário que dá dignidade para ela, está de bom tamanho, tá bom, tá um bom começo, sim, né? O que é importante é tu saber para onde tu tá indo. Nem todo mundo vai ter o mesmo nível de motivação que tu, né? E tem uma frase do Tim que eu gosto muito, 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 assim, que para mim é a minha frase preferida do Inner Game, que ele diz o seguinte: "Eu sou o trabalho a ser feito enquanto eu faço o meu trabalho". sensacional. Eu acho, assim, essa frase dá pra gente falar mais 1 hora sobre ela, né. E sempre que eu penso, assim, nas dificuldades como empresária, como consultora, ou nas dificuldades do meu cliente, eu sempre lembro dessa frase. "Eu sou o trabalho a ser feito enquanto eu faço o meu trabalho". É lindo, Sim, sabe, é sempre em lindo, construção, sempre em uma construção. obra inacabada, mas em E assim, constante movimento. as minhas dúvidas vão ajudar as dúvidas do outro. O meu desenvolvimento vai ajudar o desenvolver do outro, desde que eu abra mão de achar que eu sou a melhor bolacha do pacote, Sim, né. sim. Isso não tem nada a ver com autoconfiança, autoconfiança é outra coisa, né. Essa tranquilidade ou essa serenidade de saber que a gente está sempre em construção, isso é altamente motivador, principalmente para quem olha de fora, Sim, né. excelente. Lizzy, eu preciso, me despedir aqui, apesar de tudo que a gente já compartilhou aqui. Se você está chegando agora, vale a pena assistir desde o início, porque tem muito conteúdo de valor aqui. Eu queria 2 coisas: que tu deixasse uma mensagem final aqui para as Uhum. pessoas que estão nos assistindo, né, de tudo isso que a gente falou, que tipo de dica, que tipo de dica é meio fraco, né, mas de orientação que a gente pode Sim. deixar para as pessoas que se identificaram com esse caminho que foi Uhum. proposto aqui, né, e que querem trilhar um caminho nesse sentido. E também, por último, que tu também deixa aí como é que as pessoas te acham, né, Sim. na rede Aham. social para continuar essa conversa fora daqui do estúdio. Perfeito. Então, rapidamente, as redes sociais, né, o Instagram é Lisiane Zequir, o site também, É lisianezequir.com.br, Zequir com K, né? com SZ, SZ. SZ, Tá, SZECKIR. tá. Daí para não esquecer nunca mais. E eu acho que se a pessoa ficar minimamente,
motivada a investir um pouco mais em autoconhecimento, independente se tu já faz alguma coisa e tudo mais, busca um livro que é diferente, troca uma ideia com uma pessoa com a mesma função que tu ou alguém acima, hã, quebra um pouco aquela linearidade. "Ah, eu só leio livros sobre finanças", vai fazer uma aula de cerâmica. Vai aprender como é difícil entrar numa área em que tu é 100% ignorante, né. Experimenta coisas diferentes, investe no teu autoconhecimento, né. E essa frase que a gente acabou de falar do Tim Gallwey, eu acho que ela é um bom fechamento, né. "Eu sempre sou o trabalho a ser feito enquanto eu faço o meu trabalho". Lizzy, a minha gratidão por tu Ah, eu que estar agradeço. aqui comigo, conosco, dividir conosco esse conhecimento, essa sabedoria. E a vocês também, muito obrigado pela audiência, por ter nos acompanhado até aqui. Tem vários outros programas de muito valor, com grandes profissionais que nós trazemos aqui para o Líderes de Sucesso, uma iniciativa da Fórmula Digital. Eu espero você no próximo programa. Um grande abraço. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.